Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a mais um dia abastecido. Estava na casa do Senhor ontem, tive a oportunidade e confiaram que eu levasse uma palavra numa igreja aqui em Recife, na qual foi muito bom. Abastecemos e cultuamos, adoramos o nosso Senhor. Estamos aqui já neste devocional, hoje já quarta-feira. Estamos aqui buscando, nessa entrega sincera, ensinamentos para que o nosso entendimento seja renovado, para que a gente seja fortalecido nos parâmetros do Senhor. E hoje a palavra nos trará, através do profeta Isaías, por mais que aqui era um cântico de louvor pela misericórdia divina. Ou seja, Isaías nesse momento estava adorando o nosso Senhor, por ver que o Senhor faz maravilhas e tem executado os teus conselhos. E a Bíblia diz, capítulo 25, verso 1, Isaías louvou dizendo: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e a Ti eu louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Irmãos, vamos orar ao Senhor para que Ele nos revele exatamente o que Isaías estava louvando, adorando, falando aqui ao Senhor em oração, em adoração, dizendo sobre as maravilhas que Ele tem executado. E se tratando de uma profecia, isso acontece até hoje, nos seus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Vamos orar ao Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, este versículo bíblico, na qual estamos aqui adorando o Senhor, exaltando o Teu nome, entendendo que tudo o Senhor faz, as maravilhas é do Senhor, ou são do Senhor, mas o Senhor tem feito até hoje. Mas, Senhor, nos ensine a ter a posição de receber estas maravilhas e enxergá-las, pois nós, seres humanos, não enxergamos bem, às vezes não compreendemos o seu caminho, a forma que o Senhor conduz para que cheguemos a esse entendimento. Ó Pai, em nome de Jesus, nos faça entender que o Senhor tem feito até hoje. Só o fato de estarmos sendo edificados, avançando em graça e em conhecimento e garantindo, tendo a certeza por fé que pela graça somos salvos e que isso não é dom de nós, seres humanos, e sim dom do Senhor, não é por nós, porque se fosse por nós, o ser humano teria propriamente a disposição para soberba, para o orgulho, para se vangloriar, ou para se gloriar, porque quando fala de vanglória é porque isso é vã. Então, se o homem se gloriar por alguma coisa aqui na terra, isso é vão. Oh Pai, em nome de Jesus, ensine a mim e os meus irmãos, onde chegar esse devocional, a ter a Tua presença, a ter a total dependência do Senhor, entendendo que quando os caminhos do Senhor são planados, são organizados, quando vem o galardão do Senhor, as bênçãos do Senhor, é porque trata-se do Senhor pela Tua graça. Tire de nós qualquer forma de evasão pecaminosa no sentido do orgulho, da razão, da autovalorização, Senhor. Nos ensina a valorizar o Senhor em espírito em nós. É por isso que eu te louvo, adoro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Essa palavra aqui
esse verso, diz exatamente assim: ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei e te louvarei o Teu nome, porque tem feito maravilhas e tem executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aí o verso 2 já diz: porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque os tiranos, o bufo, é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Meus irmãos, em nome de Jesus, o que eu peço a vocês é que vocês abram um entendimento nesta manhã para compreender que o Senhor tem feito sim, por mais que vivemos este mundo de tanto confronto humano, na diversidade humana, essa dificuldade de compreensão, até dentro das próprias religiões, quando exercem a religiosidade e não a unidade em Cristo Jesus. Porque quando as pessoas querem formar sua própria doutrina, a doutrina do homem, a doutrina de modos e costumes, tendencia a não viver e Deus não fazer essas maravilhas que tem executado nos conselhos antigos dele. Pois os conselhos antigos dele faz com que a gente transforme pela renovação da nossa mente, pelas escrituras sagradas, meus irmãos. Não propriamente a querer ter razão, porque a razão tira a gente da presença do Senhor. Porque o que precisamos viver é a fé genuína, é a entrega sincera na palavra de Deus, entendendo que a diversidade humana, seja ela pela religião ou os religiosos, temos que ter compaixão, bondade, misericórdia para entender. Se você tiver acesso àquela pessoa, que você possa instruí-la de uma forma branda, se for o caso. Mas o Senhor tem feito sim, o Senhor tem feito essas maravilhas. Êxodo 15, no verso 2, Moisés relata aqui que o Senhor é a força dele e é a minha força. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Meus amados, eu propriamente, quando falo o Deus do meu Pai, acredito eu, já falei esses dias, que nós pais, os pais terrenos, tem que fazer um estágio. A nossa função é essa, fazer um estágio para que os nossos filhos recebam o Pai da eternidade como Pai, porque nós somos passageiros aqui, nós vamos morrer. Então, o Deus que aqui menciona, o Deus de meu Pai, então temos que ser este Pai, esses pais que realmente apresentam os nossos filhos como nosso Deus Criador, para que eles entendam isso e os nossos filhos um dia possam entender que este Deus Criador, o Deus de toda onisciência, de toda ciência, presciência de todas as coisas, Ele é o nosso Deus. Mas se você não teve um pai que tenha esse Deus, receba o próprio Deus como teu Pai, porque se você fizer assim, você vai avançar em muito as suas emoções e resolver lacunas que tem dentro de você. E a palavra aqui diz também, nesse paralelo, Salmista 98, no verso 1, não deixa aqui, o Salmo 98 não tem
a autoria, mas ela diz aqui claro para mim e para vocês no verso 1: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. Então a sua destra supostamente já está falando sobre a sua direita, a sua mão direita, e Jesus está à destra hoje do Pai, para que possa te dar o caminho de dar a vitória e você receber estes feitos e maravilhas que Isaías cantava e louvava aqui, e o salmista no Salmo 98 também, para que eu e vocês possamos entender que a percepção aqui é que Deus, por fim, estenderá o seu reino até os confins da terra. Aqui levou Isaías a louvar o Senhor por sua fidelidade ao seu povo. A gente pode até entender hoje, talvez numa forma rasa, que o Senhor não tem feito essas maravilhas, mas não tem feito perante a visão de mundo, porque este mundo imundo com certeza não vai enxergar, mas aqueles que buscam aproximação com o Pai Criador, que faz maravilhas e executa os conselhos antigos que estão aqui dentro da palavra de Deus, vai enxergar tudo isso quando a sua mente é transformada, renovada, quando você experimenta a viver essa boa, essa agradável, essa perfeita vontade de Deus. Quando você entende, assim como aqui em Lucas 10 nos ensina sobre o bom samaritano, que nos ensina, e ensina aqui um homem, um intérprete da lei, que levantou com o intuito de pôr Jesus à prova nessa ocasião, aqui no verso 25 de Lucas 10, ele dizia que, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, herdar esses bons conselhos, os conselhos antigos. E ele diz aqui, Jesus vai e pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como interpretas? Aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: falaste bem, respondeste corretamente, faça isso e viverás. Mas este homem aqui, que era o intérprete da lei, que estava ali passando para Jesus, que ele conhecia as leis, conhecia os mandamentos, que estes 2 mandamentos aqui foi Jesus que resumiu todos os mandamentos e depois os 10 da tábua de Moisés, e ele disse no final que ele nem entendia quem é o próximo dele. Por isso ele foi e perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus falou uma parábola para ele, prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois disso roubaram e causaram muitos ferimentos, retiraram-se dali deixando-o semi-morto. E passou alguns homens de Deus e não entendeu que aquele próximo ali, ele deveria ser amado, porque passou um sacerdote por aquele caminho e vendo, passou de largo, ou seja, deixou ali e fez o seu largo caminho para ali. Depois, semelhantemente, passou um levita e também o deixou. E um certo homem samaritano, que aqui, pela conotação aqui dessa palavra, este homem não conhecia as escrituras, não era um sacerdote, não era um levita, e passou e compadeceu desse homem, tratou dele, e depois no final Jesus foi e perguntou para esse intérprete da lei: qual dos 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele foi e respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, e Jesus diz a mim e a vocês: vai e procede tu de igual modo. Às vezes você tem um próximo de você,
seja familiar, seja um filho, seja um parente, seja a sua própria esposa, o seu cônjuge em geral, ou a esposa tendo o marido, ele é como o próximo e está precisando dessa misericórdia, desse cuidado, que você o ame de fato, como aqui está escrito em Lucas 10, e você não tem feito isso, você tem sido omisso a isso, você não está entendendo, assim como esse homem não entendia quem era esse próximo. Mas a Bíblia aqui diz, quando ele fala no primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando a gente fala aqui de coração, eu me arrisco a dizer o final da palavra Hebreus 4, no verso 12, quando fala que a palavra é viva e eficaz, mais cortante com a espada de dois gumes, que divide alma e espírito juntas e medulas, e depois ela vai dizer que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, você realmente está amando a Deus com teu coração, nesse entendimento dessa palavra viva e eficaz, para que você exerça de fato este mandamento? E quando diz de toda a tua alma, também dentro dessa palavra vai falar que é a palavra viva e eficaz do Senhor, que vai ali a dividir ali no caso a alma e o espírito, que é o centro das tuas emoções. Você está amando mesmo o Senhor com as suas emoções? Ou quando vem a adversidade humana, você não tem os aspectos do fruto do Espírito? Você não vai ter o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor que não é egoísta, que não procura seus interesses, que não ensoberbece? Você tem feito isso? E depois você tem sido tendo a alegria, você tem tido a paz, você tem sido longânimo nisso, você tem tido a fidelidade, você tem sido praticado a benignidade, você tem tido mansidão, você tem tido domínio próprio para você amar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças. Você tem feito o que Isaías 40, no verso 31, nos ensina, exatamente Isaías 40, 31, eu volto aqui, que você tem esperado no Senhor para renovar as suas forças, ou você tem esperado nos teus braços, na tua razão, no teu orgulho? Que aqui vai dizer exatamente assim, no verso 31. No 30 já diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas você tem esperado no Senhor para renovar as suas forças, subir com asas como águias, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar? Porque é obediência bíblica. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e não ter no teu coração a palavra viva e eficaz, não ter na tua alma, no centro da tua emoção, esse controle, essa mansidão, esse domínio próprio, o amor verdadeiro que a palavra diz, e não ter as nossas forças renovadas aqui, como diz aqui no Isaías 40, 31, e não ter o entendimento sobre todas estas coisas, então você não está amando a Deus com todo o teu coração, ou sobre todas as coisas. E você está amando mesmo o seu próximo? Você está cuidando do seu próximo, ou você tem feito, e já fecha esse raciocínio aqui, ou você tem feito julgamentos, ou você tem estabelecido o pecado sobre esse próximo, quando ele tem ferimentos aqui? Falou sim de um salteador que bateu nessa pessoa, que o roubou, mas alguém roubou dessa pessoa na infância, talvez, toda a tua forma de vida que seria em retos caminhos, mas as suas emoções foram roubadas, foram criadas feridas, lacunas nessas pessoas que roubaram.
a sua infância, a sua pré-adolescência, a sua adolescência, e essa pessoa hoje está ferida perto de você, no teu caminho, e você realmente tem amado ao ponto de você levar como verso principal diz, ver as maravilhas de Deus sobre esta pessoa, que ali os conselhos antigos do Senhor, que eu estou renovando aqui hoje, que eu estou trazendo à sua mente essa compreensão aqui hoje, você tem feito isso amando esse próximo, para que as maravilhas do Senhor transforme esta pessoa nos conselhos que você vai estar dando, no cuidado e neste amor que você vai estar dando a este próximo, para que os conselhos antigos e essas maravilhas do Senhor vá sobre esta vida. Então você está cumprindo os 2 mandamentos que Jesus resumiu? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amando esse próximo que está próximo de você? Que o próximo não necessariamente é um familiar. Aqui esse samaritano nem conhecia. Um ímpio aqui, certamente um ímpio que não fala, que fez a correlação com o sacerdote e com o levita, certamente um ímpio foi lá e entendeu sobre isso. E você está vivendo as escrituras sagradas, tendo aptidão, buscando e tudo, e nas igrejas semanalmente. Você está entendendo sobre isso? Eu digo isso para mim e para vocês. Mas espero em Cristo que eu e vocês possamos entender, compreender e viver esta aliança que Deus tem com o povo até hoje. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Essas maravilhas acontecem, esses conselhos antigos estão à nossa porta, e Ele tem dado esta alegria a nós, que Ele está nos buscando, está nos resgatando e está fazendo o reino dele rumo à Nova Jerusalém. E fecho esta mensagem nesta manhã, desejando a vocês que vocês interiorizem este conhecimento, este entendimento que faz parte da obediência a este versículo bíblico que Jesus resumiu. Com todo entendimento, você amar ao nosso Deus. Que assim seja, na minha vida e na vida de vocês. Amém.